E às vezes aquele aluno desfavorecido, aquele aluno que pertence às classes operosas, às classes populares, que não tem acesso a aulas, ele vai lá no YouTube, São José Cursos Preparatórios, acessa, se inscreve no canal, como diria o Bispo Arnaldo, e passa então a ter acesso a mais de 200 aulas que já estão lá, tá? Bem, vamos compartilhar aqui então a tela e agora nós podemos começar. Outra coisa, vocês não podem ficar comendo tanto, viu, Guilherme? Deixa eu aproveitar que você está aí, que você é um bom rapaz, que nós estamos gravando. Não pode comer tanto, filho. Tem que comer um pouco menos, né? Senão a vida está mais sedentária, a gente sabe disso. Eu vejo aqui na minha casa, né? Muita bolacha doce, muito panetone que começou a aparecer agora no Joanim, muito pão com requeijão. Não pode, tem que maneirar no carboidrato, maneirar na gordura, senão nós vamos sair tudo obeso. Quando a gente for por calça jeans de novo, não vai dar certo. Quando a gente for por a calça jeans, não vai dar certo. Sapato também Ô, não. professor, Parecendo o pé do Tim Maia. Oi. eu fui na Casa Doce, eu comprei um pacote de jujuba, uma Olha lá. barra de 1 quilo de chocolate, Nossa Senhora. um, um pote de paçoca. Não pode. Não Minha pode, mãe tá tudo falou errado. que tem que durar o mês inteiro. E o mês inteiro, sim, mas mesmo assim, deveria era comprar, ir no Sacolão Santa Luzia, comprar alface, tofu, essas coisas mais light, né? Ah, mas não tem graça, né, professor? É o que está nos sobrando, eu entendo. Eu que sou gordinho, eu sou gordo, eu gosto de comer. Né? Eu entendo isso. A gente se compensa pela comida, mas, puxa vida, né? Depois fica que nem eu aí, 2 infartos, diabetes, triglicéride. Bom, vamos lá. É, descobri que tem intolerância à lactose na quarentena. Também deve ter consumido lactose até umas horas, né? Queijo, iogurte, leite, whey protein. O povo tá fazendo shake de whey protein direto. Olha lá, descobri que meu irmão mora em casa. Essa foi. Eu descobri que tem um monte de gente nessa casa aqui também, cara. Eu achava que eu morava sozinho aqui. Não, o pessoal ainda fala, minha casa. Bom, agora vai. Deixa eu me concentrar. Comércio externo no Brasil. Vamos lá. Ou interno no Brasil. Comércio interno no Brasil é a aula número 28 do caderno 8. Vamos lá. Nessa aula aqui, então, começa a aparecer atividade comercial. Vamos lembrar? Atividade do setor terciário, setor da circulação, que é importantíssimo, porque é onde o lucro é realizado, fortemente conectado com o setor de transportes, né? Com a logística. Então, a logística leva ao ponto de distribuição. Né? E o ponto de distribuição, depois, o comércio atacadista, é que atrai aí as pessoas, né, os comerciantes, para levar diretamente para o ponto de venda, para levar o produto ao ponto de venda. Né? Então, é claro, existe a possibilidade de você comprar direto da fábrica, mas isso é mais raro, né? Você precisaria ter uma escala muito grande, tá? Então, nós costumamos fazer essa divisão aqui, ó. Primeiro, você compra, o atacadista, né? Compra da fábrica, né? E aí vai para os pontos de distribuição. Agora, você pega que nem aqui pertinho de casa, tem o açaí, depois tem aquele outro ali que eu não lembro o nome, Atacadão, eu não entro nesses lugares. E depois tem ali o Joaninho. Joaninho eu vou direto. Mas no açaí, no atacadão, eu não vou, porque é uma baixaria terrível. Então, são centros de distribuição, mas que também atendem diretamente o consumidor final, né? Você tem essa flexibilidade aí, tá? Então, e o comércio varejista é aquele que vai às necessidades da população, né? É o ponto de venda, é a loja, é a mercearia, é a farmácia, é o bar, né? O bar também atende a uma necessidade importante
da população, né? Que é a necessidade, o botequim, né? O lazer. Se bem que o botequim, principalmente em cidades do interior, o mesmo lugar, padaria, o mesmo lugar é botequim, mini mercado, a área de prostituição, é tudo ali, né? No mesmo ponto, né? Então você acaba sendo abastecido por esse comércio varejista. Atacadista, maior volume, varejista, menor volume. Né? Quais são aí os benefícios do comércio? Gente, primeiro, existe um benefício internacional que vocês já ouviram falar, né? Que é a teoria dos arcos dourados, né? A teoria dos arcos dourados indica que quanto mais McDonald's, menos guerra. Então, dificilmente há guerra entre países que têm rede de McDonald's lá, tem lanchonetes da rede McDonald's instalados. Teoria dos arcos dourados. O comércio une os povos, o comércio permite que você acesse produtos de melhor qualidade, o comércio permite que o produto diminua seu preço pela concorrência. Então, o comércio é muito importante. Em termos de fortalecimento da economia nacional, também, porque quando você integra espaços através do comércio, você permite que pessoas tenham o acesso a produtos que, de outra forma, elas não conheceriam, por exemplo, ou que conhecerem e não tiveram mais acesso, né? Então, ou produtos similares, e aí você pode escolher a qualidade e o preço, tá? Com isso, toda a economia se fortalece. Vai fortalecer na cadeia reversa, se você olhar, o PDV, né, o ponto de venda, o centro de distribuição, quem faz o transporte, a fábrica, o produtor, tá? Lá, se for um produto agrícola, etc. Então, você tem toda a cadeia fortalecida pela melhoria do comércio. Lembrando que é esse setor também que gera muito emprego, viu? O setor de serviços é o que gera mais emprego e vai continuar sendo assim. A tendência é que praticamente todos os empregos estejam aí no setor de serviço, ou a grande, imensa maioria dos empregos no setor de serviços. A indústria cada vez menos serviços. Também agora nós temos a industrialização da agricultura, né? A tecnificação da agricultura, com a redução da quantidade de seres humanos trabalhando lá. E o que está sobrando de serviço é serviço qualificado no terciário. Serviço qualificado no terciário. Né? Logística, transporte, comércio. Né? Não é fácil vender, tem técnicas de venda, tá? Administração, tem muita coisa, publicidade, a parte legal do comércio. Então, tem muita coisa ligada ao comércio que gera emprego. E gera muito emprego. Principalmente emprego para o jovem, né? Emprego para o jovem. Eu, logo depois que melhorou minha vida, eu fui gandula de tênis, e aí depois que minha vida melhorou, eu fui ser digitador nas Casas Bahia, né? Então, comércio, tinha aquele movimento, e as filiais levavam lá para a central, não tinha nada online, né? Levavam os malotes com o movimento das lojas para a Casa Bahia lá de São Caetano, e que é a matriz, né? E aí nós ficávamos lá digitando as notas fiscais de todos os movimentos de todas as Casas Bahia, que naquele tempo estavam restritas a São Paulo, ao ABC e à região metropolitana de São Paulo, tá? E foi assim que eu comecei, né, na vida profissional, né? Então, elas também permitem distribuição de renda, porque muita gente consegue se empregar, tá? E aí, ó, também quando o comércio exterior vai mal, você tem mercado interno, para absorver a produção nacional. Você sofre menos. Um dos segredos do Brasil ter passado meio incólume pela crise dos Estados Unidos em 2008 foi exatamente o crescimento do mercado interno brasileiro naquele momento. Então, nós não sentimos os efeitos em 2008 da crise gravíssima que estava atingindo os Estados Unidos. O Brasil passou meio que batido dessa crise aí, porque ele tinha um mercado interno em crescimento. Então, comércio é uma atividade fundamental. Eu respeito muito o comerciante, que não é fácil, viu? Bom, uma fase importante aqui, no século XX ainda, ó, pegando então o século XX, é a fase em que o Brasil passa de rural e agrário,
Vocês sabem que a economia rural, a economia agrária, ela é mais autossuficiente ou é menos interdependente do que a economia urbana industrial, né? Vocês sabem disso, tá? Então é importante perceber essa dificuldade em criar um mercado interno forte, poderoso, quando você tem um país rural. A partir dos anos 30, lá com Getúlio Vargas, quando ocorre a integração do país, política, por uma política também de transportes, né? Até mesmo com a cooptação das elites agrárias, com a transferência do povo do campo para a cidade. Quem vem para a cidade depende de produtos que venham de outros lugares. A vida na cidade deixa de ser uma vida autossuficiente, porque você não tem nem espaço, né? Tem algumas casas antigamente, elas tinham a porta, né? Aqui no ABC a gente fala porta. A porta, a janela, lá na calçada, já na rua, assim. Não tinha aquele recuo, né? Jardim, não sei o quê. Para quê? Para ganhar espaço na parte de trás do terreno, para ter galinheiro, né? Para ter a horta, para ter algumas árvores frutíferas. O quintal era uma forma de complementar a dieta. Só que conforme os terrenos foram diminuindo, conforme foi tendo a verticalização com os apartamentos, mesmo esse tipo de solução que se adotava na sociedade urbana, né, até aí, sei lá, nos anos, nas cidades maiores, né, São Paulo, até São Caetano, Santo André, essa solução teve que ser abandonada, né? Até os anos 50, 60, a partir dos anos 70, 80, isso aí teve que ser abandonado, tá? E aí o comércio pôde se desenvolver ainda mais, né? O mercado interno, até por necessidade, vai aumentando, o tempo vai diminuindo, as pessoas vão querendo ter mais tempo para outras atividades, estudo, lazer, namoro, ninguém quer ficar. Tira do idoso, né? Idoso adora ficar no jardim, idoso adora ficar podando pé de fruta. Eu lembro meu pai, nossa senhora, o homem que adorava podar um pé de laranja, uma coisa, né? Fiz essa mexerica aqui, essa mexeriqueira, comprava muda, que inferno, entendeu? A gente não, a gente já quer comprar a mexerica descascada, né? Pronta. A laranja pronta para ser devorada, a melancia já fatiada, o abacaxi fatiado no saquinho e doce. Então, é assim que funciona a economia moderna. Você tem que trabalhar mais, você não tem tempo para ficar fazendo estudo. Né? Então, essa mudança começa a partir aí dos anos 30, 40 e vai se tornando cada vez mais dramática, né? E exponencialmente cresce ao longo do tempo. O século XXI, só que esse século XXI que ele está falando aqui, ó, começa em 94, porque em 94 nós tivemos a adoção no Brasil do Plano Real, que, por assim dizer, estabilizou a nossa moeda, né? A inflação diminuiu assim sensivelmente, porque antes do Plano Real, né, você nem não tinha nem como poupar, porque você até poupava, né, mas como os preços das mercadorias aumentavam rápido demais por conta da inflação galopante que havia no Brasil nos anos 80 e início dos anos 90, você saía para gastar logo no consumo e pronto, tá? Então, a partir de 94 nós temos a estabilização da economia. Temos uma moeda forte que possibilita mais importação. Então, nós começamos a ter mais importação. Além disso, o Brasil consegue também colocar mais seus produtos no exterior. Calçado, farelo de laranja, soja, minério de ferro, enfim, né? O alumínio, tá? Café, esses produtos todos que a gente exporta. E isso aí acaba aumentando também o poder de consumo da população brasileira. Além
dos programas de distribuição de renda, de transferência de renda que nós tivemos, como o Bolsa Família. Tá? Então, o camarada recebe lá o dinheiro do auxílio emergencial agora, por exemplo. Recebe lá os R$ 600, ele gasta na farmácia, ele compra comida, e aí o dono do mercadinho, onde ele comprou comida, pode comprar algum, sei lá, coisa melhor, o dono da farmácia também, e assim a coisa vai melhorando. Cria-se a classe média, a famosa classe C. A classe C, né? Ela se expande demais no início do século XXI aqui no Brasil. Né? O pessoal começa a andar de avião, antes eles iam de ônibus, agora eles vão de avião, antes era não sei o quê, antes, quando tinha frango assado, era porque o frango ficava doente, aí tinha que matar, né? Então era assim que a coisa funcionava. E agora não mais, né? Agora você tem as pessoas comprando e girando mais a economia, tá? É a turma aí da classe C, que hoje em dia é a turma que recebe também auxílio emergencial e tal, a nova classe média, né? Bem, o comércio nacional, ele varia em função de duas coisas. Primeiro, o volume da atividade produtiva. Se você não tem ninguém produzindo, naturalmente, você também não tem muito comércio, né? Você quase não tem circulação de mercadoria, porque não tem mercadoria, tá? Mas também não adianta ter muita produção se a população não ganha o suficiente para consumir. É preciso que a população tenha algum volume de renda para poder consumir, cada um dentro das suas aí necessidades, dos seus sonhos, né, da sua possibilidade. Tá? Então, são esses dois grandes fatores aqui, atividade produtiva e mais consumo das famílias, que geram o nosso PIB, Produto Interno Bruto, que também, vocês devem lembrar, tem o famoso, lembra dele? PNB, Produto Nacional Bruto, que é o quanto da riqueza que o país produz que fica no próprio país. Por exemplo, o Brasil está entre os 10 maiores PIBs do mundo. Beleza. Só que daí você desconta pagamento de juros de dívida interna, remessa de lucro de multinacionais, importações numa moeda fraca como a nossa que está agora, tá? Enfim, né? Pagamento de juros de externa. Enfim, bom, é dinheiro que vai embora. É dinheiro que vai embora. O que fica é o PNB. Então, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, chegamos a ser a oitava, acho que somos a 11ª agora, para falar a verdade, né? Chegamos a ser a oitava há pouco tempo atrás, e o nosso PNB é na faixa aí do 68º, 70º PNB. É pouco dinheiro que fica dentro do país, que é o dinheiro que vai virar consumo, hospital, escola, estrada, viaduto, é o dinheiro de investimento, tá? Tem que fazer essa diferença aí. Né? Bom, está aqui, né? Ó, como nós temos a distribuição do PIB por região no Brasil, tá? Então, aqui o 100% do Brasil. O que nós vamos notar, gente? Observem que o norte do Brasil quase aqui não variou, né? Ó, 2002 aqui a 2010 variou 0,6%, né? O Nordeste, em que pese as políticas de transferência de renda, melhorou 0,5% aí a sua participação entre 2002 e 2010. Agora olha o Sudeste, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. O Sudeste concentrando a maior parte, a metade de todo o PIB brasileiro, mais da metade de todo o PIB brasileiro, embora estável, né? Embora estável, tá? Da mesma forma, o Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? 16, 17, estável. Então, os dois aqui, se você for somar, vai dar quase 70%, né? Observem o Centro-Oeste, como ele também
aumentou, né? Aumentou assim de uma forma relativamente significativa, né? De 8,8 para 9,3, né? 0,5% do PIB, né? 0,5% do PIB, tá? 0,6 no Nordeste, isso aqui por conta não da transferência de renda, mas da expansão da fronteira agrícola, né? Tá? Então, concentração do PIB no Sul e Sudeste e dispersão no Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Tá? É assim que o PIB brasileiro se distribui. E é claro, onde tem mais PIB, tem mais consumo, portanto, tem mais comércio. Isso vai ficar muito claro aí, né, na quantidade de estabelecimentos comerciais que você tem aqui nas regiões Sul e Sudeste, né? Olha a saturação desse nesse mapa, né, como ela aparece. Aqui no Nordeste, muita concentração na região litorânea, associada às capitais. Aqui no Norte, associada a Manaus e a Belém, tá? E no Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, né? Brasília, Goiânia, com essas expansões aqui em direção à fronteira agrícola, em direção ao arco aí do desflorestamento, tá? Então a concentração aqui, ó, sul, sudeste e a dispersão nordeste, centro-oeste e norte. Ou centro-oeste, nordeste e norte. Bem, quanto aos novos padrões, claramente o número de shopping centers está aumentando, né? Isso é uma realidade inegável. O shopping center, ele atrai muitas pessoas porque ele transmite uma ilusão de segurança, né? Você se sente seguro lá dentro com a sua família, tá? E também controle sobre o clima, né? Não está chovendo, não está frio, não está tá sempre ali o ar condicionado. Não tem relógios, né? Então você não percebe muito bem a passagem do tempo e você consegue juntar compras, que é uma coisa que te dá satisfação, lazer que te dá satisfação também, né? Comida e tal, e o estacionamento, né? Que te dá a segurança. Geralmente você até consegue vaga coberta, tá? Então, tirando aí quando o pessoal ia fazer rolezinho no shopping, o pessoal das classes mais pobres, e tirando o shopping Mauá às quartas-feiras à noite, você se sente atraído por esses lugares. Outra tendência, comércio informal. Diante do desemprego, o camarada cai na informalidade e vai se virar, né? Vai no trem, shopping trem, né? Vai se virar, tá? Pega lá uns doces lá e vai vender, tá? Devido então ao desemprego em outros setores, devido à facilidade de obter produtos importados, xing-ling, tá? Então você vai vender fone de ouvido, vai vender USB, coisinha USB aí, né? Você tem um baixo custo desses produtos e consegue acessar muitos consumidores. Já pensou num trem, num metrô? Quanta gente que você pega aí vendendo, né? Na rua, ali na porteira, trofa, né? Então você consegue vender para uma grande quantidade de consumidores. Você acessa muita gente no comércio informal. Além disso, você não paga impostos, né, pelo menos diretamente pela sua atividade, tá? Enquanto você está vendendo na calçada, em frente a um cara que tem a loja dele estabelecida, está você lá vendendo os seus cacarecos. Às vezes você está vendendo o mesmo produto que o camarada que tem a loja legalizada. Aí o que o cara que tem a loja legalizada faz? Compra produtos também no mercado paralelo, digamos assim, e põe alguém para vender para ele na rua, né? E usa a loja dele mais como depósito. Bom, a terceira grande tendência é essa daqui, com certeza, nós já estamos assistindo a aumentar na pandemia, não é isso? É o e-commerce, é o comércio aí pela internet, né? Olha lá, todos nós compramos alguma coisa nessa pandemia que nós não vamos usar. Eu comprei uma escada, por exemplo. O que eu vou fazer com uma escada, né, nessa casa? Comprei pares de tênis, comprei um relógio de sobrevivência, que vem com bússola, termômetro e corda, e além de uma binga para fazer fogo.
Vai ser super útil para mim o relógio de sobrevivência do Bear Grylls, né? O que mais que eu comprei? Comprei camisetas, comprei pares de tênis, enfim, coisas que não têm a menor utilidade, né? Mas você se sente tentado a comprar, né? Então, isso graças à melhoria da infraestrutura, né, da internet, e você se sentir seguro, né? Você se sentir seguro aí nos sites de compra, nos Mercado Livre da vida, e saber que o produto chega, né? Eu comprei calça de fibra de bambu, está toda cheia de bolinha. O que mais que eu comprei? Comprei uma calça com bolsos laterais, que eu nem sei se serve, porque eu não usei ainda. Enfim, né? Olha lá. Como a gente tem comprado mais, então o frete tem diminuído, o acesso aumenta, os preços chineses são irresistíveis, né? E você acaba comprando, certo? Então é assim que funciona. Eu, inclusive, ia comprar. Agora eu estou com essa história de apóstolo Arnaldo. Eu ia comprar uma camiseta da Igreja Evangélica Pica das Galáxias, mas não achei o site, tá? Está fechado o site. Bom, aqui trouxe para a gente ver 3 imagens, né? Aqui o comércio informal, essa aqui é a rua 25 de março, rua 25 de março, ali no centro de São Paulo, o maior shopping center a céu aberto da América Latina, né? Isso aqui, essas barraquinhas aqui, então, como eu disse, estão às vezes associadas ao cara que é o dono da loja aqui, né? Boa parte, aqui tem a Galeria Pagé, né? Todo ano, Dia das Crianças, Natal, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer aí as reportagens de enfeite de Natal, venda de enfeite de Natal. Espera que você vai ver. É por causa da pandemia, eles não estão querendo divulgar aglomeração. O e-commerce, e aqui. Ai, caralho. Olá, olá, olê, olá. Esgotou-se a bateria. Olá. Esgotou-se a bateria do notebook. Eu esqueci de colocar para carregar esta coisa. Muito bem. Então, retomando aqui rapidinho, falta pouco agora para acabar essa aula, né? Eu só queria mostrar aqui para vocês. Aqui são 3 exemplos, né? Comércio informal, e-commerce, aqui os shopping centers, né, pessoal? Quem não está reconhecendo, essa é uma vista do Shopping Center do Ike. Alô, você de todo o Brasil que acessa nossas aulas pelo canal do YouTube. Aqui é um shopping center que fica em Ribeirão Pires. É o maior shopping center de Ribeirão Pires. Bom, pelo menos está entre os 2 maiores shopping centers de Ribeirão Pires, o Shopping do Ike. Né? Bem, aqui, para a gente dar uma olhada na distribuição dos shoppings, né? Olha aqui, ó.
shopping centers no Sudeste. Né? No Sudeste aqui, ó. Olha a concentração. 300 shoppings, 53% dos shopping centers, né, pessoal? Depois no Sul, né, 16,6%, acompanhando aquela concentração que nós vimos. No Centro-Oeste, no Nordeste, 15%. Aqui tem o efeito do turismo, que é importante também, né? No Centro-Oeste, 9%, e no Norte, 5%, 4,5%, mais ou menos, tá? Número de shoppings, 558, né? E mais 30 estão sendo construídos aí até o final de 2017. 882,2 mil carros, 438 milhões de pessoas, lembrando que a população brasileira tem 200 milhões, né? Faturamento de 158 bilhões de dólares, aquilo que eu falei do lazer, né? Quase 3 mil salas de cinema, né? E mais de 1 milhão de empregos. Então vejam que é interessante isso, né? É interessante. É como nós temos. E em São Paulo, né, que é onde nós temos mais shoppings concentrados, 178 shoppings, sendo 53 na capital, 2 em Ribeirão Pires, e mais um gigante inaugurado em 2016. Tá? Aqui, só para a gente lembrar, né, ó, as engrenagens que movem o e-commerce, né? É o B2B, né, que é um negócio que vai gerando outro, né? Então, uma empresa que vende para outra, uma empresa que fornece serviços para outra, né? E uma empresa que fornece para o consumidor, né? Então, uma empresa vendendo para outra, uma empresa vendendo para o consumidor, e aí o e-commerce fazendo tudo isso girar. O comércio ambulante, né? Isso aqui é um problema, né, pessoal? Porque, embora seja tudo uma maravilha, o comércio seja ótimo, nós temos questões ligadas como o trabalho infantil, né? O trabalho infantil. A pessoa deveria estar trabalhando, não deveria estar trabalhando, deveria estar estudando, por exemplo, né? As questões ligadas ao subemprego, questões ligadas ao não pagamento de impostos, né? As questões sanitárias envolvendo o comércio de rua. São questões sérias. Por exemplo, o comércio de ruas de churrasco grego. Né? Aquilo ali tem que ter muita coragem. Né? Mas, às vezes, na falta de outra opção, você vai naquilo ali e espera que o suco artificial mate as bactérias que você está consumindo junto com o pão. Bem, então, essa é a aulinha sobre comércio interno. Depois nós vamos ter uma aula sobre comércio externo, tá? Mais para frente aí vai ter uma aulinha sobre comércio externo. Camisa do Santos. Camisa do Santos, o Robinho, né? Muito bem. Vamos agora para a nossa rapidinho, nossa aula de história, né? Cadê ela? Aqui, ó. Essa aula de história eu gosto. Porque essa aula de história eu vivi como adulto, já jovem adulto, um pouquinho mais velho do que vocês estão agora, né? A época do governo José Sarney. Então é a aula sobre Nova República na sua primeira fase, logo depois da superação do período militar, né? Aquele período que o Brasil viveu, de 64 a 84. O período subsequente foi a Nova República. Vamos lembrar como é que foi aquela superação. O final do último governo militar, do governo do João Figueiredo, general João Figueiredo. Né? Primeiro nós tivemos um movimento chamado Diretas Já, em que nós queríamos, nós jovens da época, mais alguns políticos que estavam se aproveitando do processo, mais alguns artistas que queriam aparecer, queriam eleições diretas para presidente da República. Ah, que maravilha! E aí Osmar Santos falava, diretas quando, São Paulo? E a gente falava, já! Foi maravilhoso. Né? E aí nós íamos nos comícios das diretas já, tá? Muito bem. Qual era a ideia das diretas já? Né? Era
através desses comícios, né, através desses comícios, defender aí a escolha direta para o cargo de presidente da República. Porque logo depois do Figueiredo ia vir um presidente civil. Só que os militares queriam indicar esse civil e queriam que esse civil fosse eleito na Câmara dos Deputados e no Senado, onde os militares tinham maioria. Então, em 1984, né, nós tivemos aí o início dessa campanha das diretas já. Começou aqui em São Paulo, né, na verdade começou num comício lá no Pacaembu, na Praça Charles Miller, né, nem foi dentro do Pacaembu, foi em frente ao Pacaembu, tá? E aí nós tivemos o início desse projeto. Teve inclusive já morreu, um deputado do Mato Grosso, que apresentou uma emenda para a aprovação dessas diretas já. Era a emenda Dante de Oliveira, né? Dante de Oliveira, tá? Só que não deu certo, né? A emenda Dante de Oliveira acabou não passando, né? Infelizmente, ela não passando. Os militares ainda pressionaram muito, né? E acabou um pouco a censura deu uma diminuída, né? Até porque a gente vivia uma crise econômica danada e não dava mais para ficar reprimindo o povo, tá? Então, em 79, o Figueiredo volta um pouco com as liberdades democráticas, tá certo? Aí, em 84, nós tivemos uma eleição para a presidência, sim, porém indireta. O João Figueiredo queria que o candidato dos militares fosse um amigo dele lá, né, o Mário Andreasa. Mário Andreasa, que havia sido ministro do interior e tal. Só que esse Mário Andreasa não conseguiu ser escolhido pelo partido dele, pelo PDS. Né? Por quê? Porque surgiu um outro cara chamado Paulo Maluf. É o mesmo. Surgiu Paulo Maluf, que foi ele sim indicado para a disputa da presidência da República. Tá? Achava-se que no colégio eleitoral, quem saísse indicado pelo partido dos militares ia ganhar. Né? Só que, como o Paulo Maluf ganhou a indicação do PDS, do Partido dos Militares, ele era governador de São Paulo, muitos políticos que eram do PDS saíram desse partido. Saíram desse partido. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, aparecendo aí a eleição presidencial no colégio eleitoral mesmo. Esse cara que está aparecendo aí na foto, esse aqui, ó, é Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães, o senhor diretas, que votou contra as diretas, né? Tá? Também Luiz Inácio. Eu mesmo, eu participei desse negócio aí, porque eu achei que ia dar certo. Não deu certo, pelo amor de Deus. Olha, bom, aí então, o Congresso Nacional, em 25 de abril de 84, tá, acabou votando essa emenda sob um clima meio de medo, né? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, tanques, metralhadoras, né? Ó, aquela proposta não era bem-vinda, né? O exército cercou, o governo mandou cercar Brasília, dizendo que era para não ter agitação e tal. Não passou, tá? Ó, a emenda era necessária 2/3 dos votos, tá? Então vamos lá? 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções, tá? Então ela precisava de 320 votos, teve 298. Por 22 votos, portanto, né, nós não tivemos aí a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que possibilitaria as eleições diretas para presidente. Então, os militares conseguiram vencer nesse caso e colocar a votação para o colégio eleitoral. Porém, como eu disse, Paulo Maluf apareceu para disputar a presidência da República. Paulo Maluf aparece para disputar a presidência da República, tá? O que não agradou os militares.
não agradou os militares, não agradou o presidente João Figueiredo. O que ele faz? João Figueiredo tira o time dele de campo, libera quem quiser sair do PDS para ir para outro partido, e esse outro partido apresenta essa frente liberal, né, que eles chamaram na época, tá? Forma-se aí o Partido da Frente Liberal, que indica o vice da chapa de Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves pelo PMDB, o José Sarney, que havia sido presidente do PDS, como vice, tá? E vai para a disputa no colégio eleitoral, né? O pessoal diz que o partido, o PFL, né, Partido da Frente Liberal, era a lipoaspiração do PDS, né? Então, Paulo Maluf versus Tancredo Neves. Esses dois vão disputar no colégio eleitoral a presidência da República, né? Então, senadores e deputados vão votar num ou vão votar no outro. E quem ganha é o Tancredo Neves. Tancredo Neves, ó, Tancredo de Almeida Neves, né, político mineiro. Esse cara ganhou. Aqui é o Aécio Neves, ó. Esse carinha aqui atrás, ó, neto do Tancredo Neves, né? Aécio Neves, tá? Bem, Tancredo ganhou, né? Tancredo ganhou, mas faleceu, ó, né? Passou mal, dizem que foi envenenado, faleceu em 21 de abril de 85. Não chegou a tomar posse, tá? Não chegou a tomar posse, certo? Muito bem. Quem vai tomar posse, então, é o José Sarney, também está por aí até hoje, né? Ele fica no poder de 1985, como vice primeiro do Tancredo, até 1990, né? Quando o sucede o Fernando Collor. Pessoal, por favor, prestem muita atenção. O José Sarney, político maranhense, ele vai enfrentar um país, vai enfrentar uma situação, uma época de grande dificuldade econômica, a inflação galopante, como eu disse, chegando aí até a superinflação. Então ele vai ter o governo todo dele tentar, né, combater a inflação. Vamos ter uma época de ampla liberdade democrática, de 85 a 90, mas de muita crise econômica, tá? E ele vai conseguir passar a faixa para o sucessor dele. Vai ter também uma coisa legal aí no meio, que é a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje. Então, vamos lembrar essas três coisas, ó. Liberdades democráticas, sim. Segundo, luta contra a inflação. Terceiro, o processo de constituinte, né, e depois a Constituição de 88, com as eleições presidenciais no final do período dele, em 89, para encerrar o mandato em 90. Tá bom? Vamos lá. Primeira tentativa de resolver o problema da inflação. Me lembro bem, fevereiro de 86, o Plano Cruzado, que previa congelamento dos preços e dos salários, tá? Congelamento dos preços e dos salários. Só que os preços foram congelados pela média e os salários foram congelados na alta. Então as pessoas tinham dinheiro, só que as mercadorias tinham um preço baixo. Então as pessoas começaram a comprar muito, começou a faltar produto. Todo mundo foi parar no mercado negro, no mercado paralelo, né? Olha lá, a população aprovou a iniciativa, o pessoal era o fiscal do Sarney, né? Isso foi de fevereiro a julho. Você queria comprar carne, não tinha, queria comprar leite, não tinha. Os produtos começaram a ser maquiados, então você passava, era o mesmo produto, só que com um nome diferente para poder aumentar o preço, né? Os produtos começaram a sumir das prateleiras, ó. E aí, na lei de oferta e procura, quando o produto começa a sumir da prateleira, imediatamente o preço sobe, né? Outros planos vieram. Agora, por que começou a sumir da prateleira? Porque os empresários não queriam vender com, digamos assim, a preço de custo, porque tinha muita mercadoria que era insumo importado, né? Também havia uma capacidade produtiva que já estava esgotada. Então, tem vários fatores aí que vão explicar, né, esse aumento da demanda e a redução da oferta.
Ele ainda tentou sair com outros planos, ó. Em novembro de 87, o Plano Cruzado 2, que era o Plano Cruzado 1 requentado, com a tentativa de redução dos gastos públicos. Fracassou. 88, o Plano Bresser, e aqui tendo greve geral, né, em homenagem ao ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, né, um congelamento de 3 meses, mas não dava mais. E o Plano Verão, do Maílson da Nóbrega, que foi uma tentativa de administrar o Brasil, em termos econômicos, para entregar, para que não houvesse uma explosão social, qualquer coisa do tipo, para entregar o poder para o sucessor, né, que seria o Collor de Mello, que viria com o plano Collor depois. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no último ano de governo do Sarney, foi em 89, né? Naquele ano a inflação anualizada, né, a inflação de janeiro a dezembro de 89 foi de 1.364%. O último mês dele, a inflação foi de 89,4%. Você imagina, 89% de inflação? Você ficava doido, você saía para gastar o teu dinheiro, comprar arroz, feijão, carne enlatado, coisa que não apodrece, né? Pegava dinheiro, dividia, cada um pegava uma parte da lista para ver onde que era mais barato, sabe? Para tentar você, como a inflação era de 20, 30, 50%, você saía para comprar comida e deixava de pagar água, luz, telefone, porque a multa era de só 10%. Foi um tempo de grande desespero. Bom, outra coisa que aconteceu então, como eu disse, a Constituição de 88, né? A nossa Constituição cidadã, uma Constituição que traz um monte de direitos, traz legislação para cobertura social do idoso, do jovem, né, da criança e do adolescente, depois do consumidor. Com o tempo ela está sendo ainda, né, reformada, tal, mas é uma Constituição que está acontecendo muito boa, né, uma Constituição que ainda tem um valor bastante importante para toda a sociedade brasileira, né? É a melhor Constituição que nós tivemos aí, provavelmente. Então, uma Constituinte em 87, a eleição dos representantes, o SUS também, né, apareceu aí, tá? Olha aí, ó, a Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 88. 5 de outubro de 88, a nova Constituição brasileira. Aí aqui eu separei, esse artigo eu gosto muito, ó. Todos são iguais perante a lei. Que bonita, né? Sem distinção de natureza, garantindo seus brasileiros aos estrangeiros, ó, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Muito bonito, né? Desde que você tenha dinheiro. Mas, pelo menos está lá, né? Só falta fazer valer. Certo? O que mudou em relação às outras, né? Eleições diretas para todos os cargos, ó, criação de comissões parlamentares de inquérito para tentar regular atos do governo e da própria Câmara, igualdade de direito para os cidadãos, isso aqui é importante, né? Ninguém é melhor do que ninguém perante a lei, e os direitos trabalhistas, né? Embora alguns deles tenham sido aí reduzidos na reforma trabalhista do presidente Michel Temer em 2017. Mas é difícil mexer com esses direitos, né? É difícil. Tá? 89, vamos às urnas. No primeiro turno, 1 bilhão de candidatos. Ulisses Guimarães, Orestes Quércia, o Enéas ainda não. Leonel Brizola, Mário Covas, Collor de Mello, Lula, aquele Armando Correia, candidato dos explorados, até o Silvio Santos foi candidato nessa eleição aí, né? Depois ele teve que desistir, tá? Para o segundo turno passaram o Lula e o Collor, e o Collor vence as eleições no segundo turno. José Sarney, então, entrega a faixa presidencial para o Collor, e aí começa uma nova etapa da história brasileira, talvez, que é o chamado Brasil Novo, ou Era Collor, que vai acabar melancolicamente, né, depois dos escândalos de corrupção do governo dele. Mas aí já é uma outra aula. Tá bom?
Então, esse foi o governo José Sarney, e antes disso, a nossa aulinha sobre comércio interno. Amanhã, geografia geral, e depois de amanhã, história geral. Aguardo as lições de sociologia e filosofia. Qualquer dúvida, me procurem aqui pelo WhatsApp. Positivo? Namastê. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.